Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Prontos, reformados, mas sem utilidade. Dos terminais de ônibus espalhados pelos 4 cantos de Prudente, só um está funcionando. Os outros 3 estão prontos, mas desativados. E começa o período de matrícula para as escolas estaduais e também para quem tem filho em escola particular. O reajuste na mensalidade varia entre 6% e 8%. E o Fronteira Notícias fala também sobre a violência no esporte. Envolvidos nas agressões em 2 jogos do Amadorzão de Prudente vão ser julgados hoje. Esses são alguns dos assuntos que você confere agora nessa edição que está começando. Olá, boa noite. O tempo vai passando e uma questão para quem usa o transporte coletivo em Prudente segue sem resposta. Quando é que os terminais urbanos da cidade vão funcionar? Eles estão prontos, alguns deles já foram vandalizados, depois reformados, mas nada de passar ônibus na maioria deles. De longe até parece que está tudo bem, mas chegando perto é possível ver que o terminal da zona oeste de Prudente, que fica ao lado da Estrada da Amizade, está sem algumas portas e torneiras. O vandalismo já chegou por aqui e o local até hoje não está sendo usado. O terminal da zona norte, que fica no Parque Primavera, apresenta uma mudança na estrutura com relação à última vez que mostramos. Por aqui, tudo certo. Pintura, portas, janelas, mas até hoje nada de funcionar. O terminal do bairro São João, na Zona Sul, também foi revitalizado. Não há o que dizer da estrutura. Mas de que adianta tudo isso ter sido arrumado se o lugar é apenas um enfeite? Não funciona. Tendo dinheiro jogado fora, né? Tá ficando vigilantes ali cuidando à noite. Acende as luzes ali tudo, só que até agora nada de funcionamento. Esse é o terminal da Zona Leste, o único dos 4 que está funcionando, mas apesar disso tem vários problemas. Esses são os 2 banheiros, mas eles sempre estão assim, ó, trancados. O pessoal que utiliza o terminal não consegue utilizá-los. Dá só uma olhada. Repare bem na parede, completamente manchada. É assim em todo o terminal. E os problemas não param por aqui. Do outro lado do terminal, quebraram essa porta e levaram até uma pia que estava lá dentro. Quem precisa desses terminais não está nada satisfeito. Tinha que ter água para o pessoal beber, tinha que ter os banheiros para a gente usar, mas não tem nada disso. Bem feito, bem foi reformado tudo, mas só que tá largado, a gente não tem acesso a nada que tem aqui. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Presidente Prudente para saber quando todos os terminais vão funcionar, mas a Secretaria de Comunicação disse que Oswaldo Bosquet, responsável pela CEMAV, não iria gravar entrevista e que a resposta vai ser através de uma nota. Pois é, e na nota, a Prefeitura de Prudente informou que a CEMAV e a empresa que opera o transporte coletivo na cidade estão estudando adequações necessárias para os itinerários dos ônibus para incluir os terminais no sistema de transporte coletivo. Porém, não é possível informar uma data para que isso aconteça. E ainda falando no transporte coletivo aqui de Prudente, uma mudança feita numa linha está atrapalhando a vida de quem mora no Jardim Humberto Salvador. Agora o itinerário que vai até o terminal urbano não passa mais por algumas ruas e o pessoal precisa andar mais 1 quilômetro para pegar o ônibus. Essa mudança deixou o pessoal insatisfeito e até um abaixo-assinado foi feito. Já são mais de 50 assinaturas contra a alteração. Nós procuramos a Prudente Urbano, que disse que a Secretaria de Assuntos Viários, a CEMAV, foi quem definiu a alteração. Já a CEMAV informou que a mudança foi feita a partir de reivindicações de moradores de um conjunto habitacional recém-instalado lá no bairro. Também explicou que a alteração é em caráter experimental e pode ser revista. Ainda disse que existem outras 2 linhas passando pelos pontos antigos. E a seguir, o Fronteira Notícias fala sobre a rematrícula em escolas particulares da região. O reajuste varia em média de 6% a 8%. Os pais precisam ficar atentos na hora de assinar o contrato. Agora, 6h45.
Fronteira Notícias de volta agora para falar de um assunto que vai mexer no bolso de famílias que têm filhos em escola particular. Começou o período de matrícula ou de renovação da matrícula na rede particular de ensino. E segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Prudente e Região, o reajuste esse ano está entre 6% e 8%. E a gente traz algumas orientações do PROCON para você que é pai ou responsável. Não é isso, Matheus Tarifa? Boa noite para você. É isso mesmo, Cíntia. Boa noite para você, boa noite a todos. O PROCON traz várias orientações para os pais ficarem atentos na hora, por exemplo, de assinar um contrato. Dá só uma olhada na tela que nós preparamos. Para aplicar esse reajuste, a escola pode acrescentar uma correção percentual que deverá ser proporcional ao aumento de despesas administrativas, pedagógicas e também com funcionários. Em caso de dúvida, os pais podem solicitar uma planilha para a escola para comprovar esses gastos. A escola deve divulgar a proposta de contrato, o valor da anuidade e o número de vagas por sala até 45 dias antes da data final da matrícula. O valor da anuidade deve constar no contrato e terá validade de 12 meses, ou seja, antes desse prazo não pode ter nenhum reajuste. Qualquer cláusula contratual que indique revisão antes de um ano é nula. E aqui na região, segundo o Sindicato das Escolas Particulares, 42 escolas estão sindicalizadas. E o sindicato também disse que a inadimplência ela caiu do ano passado para este ano, uma leve queda. No ano passado, 2017, ficou em 9% e este ano 8,2%. Então, Cíntia, é muito importante que os pais fiquem atentos a todas essas situações de contrato para que não tenham nenhum prejuízo dos dois lados, né? É com você. Obrigada, Matheus, com certeza. E nas escolas estaduais, o período de matrícula também começou. Para os pais que pretendem matricular os filhos pela primeira vez em uma escola estadual da região, já dá para ir pessoalmente garantir uma vaga até o fim desse mês. É para os ensinos fundamental, médio, integral e de jovens e adultos. A confirmação da vaga vai ser divulgada em dezembro, na mesma unidade onde foi feito o cadastro. Quem já estuda na rede pública estadual, a inscrição para o próximo ano é automática. E já começaram os trabalhos da campanha Natal Sem Fome aqui em Prudente. Os pontos de coleta já estão instalados em escolas, corpo de bombeiros, igrejas e bases da polícia, entre outros locais. A campanha foi lançada hoje no Fundo Social de Solidariedade. O objetivo esse ano é arrecadar mais de 48 toneladas de alimentos, que foi a quantidade arrecadada no ano passado. Para isso, 2 mutirões serão realizados pelas ruas aqui de Prudente. O primeiro vai ser no dia 10 de novembro e o segundo dia 24 de novembro. A campanha segue até o dia 7 de dezembro. Também dá para doar no Fundo Social, que anote aí, fica na rua Napoleão Antunes Ribeiro Homem, número 431. E a hora da previsão? Vamos começar aqui por Presidente Prudente. A gente mostra para você como está a imagem da cidade nesse momento. Olha só, um céu bastante carregado na cidade. Essas são imagens ao vivo, temperatura por aqui de 30 graus, umidade aí em torno de 48%. Podem ocorrer pancadas de chuva agora à noite. Amanhã também pode chover à tarde e à noite. A máxima nessa quarta chega a 33 graus. Agora a gente vai dar um giro aí pela região para ver como é que fica o Oeste Paulista amanhã. Em Pirapozinho, máxima de 30, em 33 em Teodoro Sampaio, 34 Nantes e Epitácio e em Dracena máxima de 35 graus, pancadas de chuva previstas também para a região. E a gente tem um convite para você que é morador de Teodoro Sampaio e quer saber mais sobre mais uma etapa do desligamento do sinal analógico que vai ocorrer no dia 28 de novembro para 29 cidades. Amanhã, até às 4 da tarde, a estação digital vai estar na Praça da Prefeitura, que fica na Avenida Cuiabá, para tirar todas as dúvidas sobre essa transição. Você vai encontrar informações sobre tipos de TV, antenas e também conversores para receber o sinal digital em casa, tudo isso para não ficar sem ver TV depois do dia 28 de novembro. A nossa equipe te espera. E no próximo bloco a gente traz a preparação para o debate entre 7 candidatos que disputam a cadeira no Palácio dos Bandeirantes. A gente fala também sobre a violência no esporte. Os envolvidos nas agressões contra árbitros no Amadorzão aqui de Prudente vão ser julgados daqui a pouco no Centro Cultural Matarazzo. Agora no relógio, 6 horas e 52 minutos.
Vai ser realizado em Prudente daqui a pouco o julgamento na esfera esportiva dos envolvidos nos casos de agressões a árbitros de futebol. Os atos de violência ocorreram há cerca de 10 dias em 2 partidas do Campeonato Amador de Prudente, um no estádio Prudentão e outro no campo do Santa Paula. O regulamento prevê que times envolvidos em situações desse tipo podem até ser excluídos da competição. O julgamento vai ser realizado no Centro Cultural Matarazzo a partir das 7 horas. E no Fronteira Notícias dessa segunda-feira, a gente falou sobre o alerta da Sabesp para que moradores de Prudente e de Álvares Machado economizassem água enquanto um reparo no sistema elétrico estava sendo feito. Hoje, a Sabesp informou que terminou o serviço durante a noite. O sistema elétrico que estava com problema é responsável pela distribuição da água do Rio do Peixe, que abastece 70% do município de Prudente e 50% de Machado. O conserto começou ontem e a empresa disse que o fornecimento foi restabelecido nesta manhã. Mas alguns moradores do Jardim Bom Giovanni reclamaram que ainda estavam sem água durante a tarde de hoje. Sobre isso, a Sabesp informou que detectou baixa pressão na rede de água nesse bairro, mas que já executou as medidas necessárias para regularizar o abastecimento lá no bairro. Eleições 2018, a partir de hoje, nenhum eleitor pode mais ser detido ou preso, a não ser que seja em flagrante. A proteção vale até às 5 da tarde da próxima terça-feira, dia 9, 2 dias após a realização do primeiro turno das eleições. A determinação está prevista no Código Eleitoral. Durante esse período, a legislação só permite a prisão em 3 situações excepcionais e a gente mostra quais são agora para você. Olha só, em caso de flagrante de crime, quando alguém é surpreendido cometendo uma infração ou acabou de cometê-la, numa segunda situação é permitida a prisão daquele contra quem há sentença criminal condenatória por crime inafiançável, racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. A última exceção é para a autoridade que desobedecer salvo-conduto. Funciona assim: o juiz eleitoral pode expedir uma ordem específica para proteger o eleitor vítima de violência ou que tenha sido ameaçado em seu direito de votar. A autoridade que desobedecer o salvo-conduto pode ser detida por até 5 dias. E o eleitor preso durante a próxima semana deve ser levado à presença de um juiz. Se entender que a detenção é ilegal, o juiz deve relaxar a prisão e punir o responsável. A proteção contra detenções durante o período eleitoral também vale para membros de mesas e fiscais de partidos políticos. Já os candidatos estão sob proteção legal contra a prisão desde o dia 22 de setembro, salvo se pegos em flagrante delito. E faltam 5 dias para o primeiro turno das eleições esse ano e um dos cargos em disputa é o de governador. Essa noite a TV Globo exibe ao vivo o último debate entre 7 candidatos. As regras já estão definidas. Veja na reportagem de Bruna Vieira. Mais de 40 horas de montagem, mais de 100 profissionais, entre técnicos, engenheiros e jornalistas. Tá tudo pronto para o último debate antes do primeiro turno das eleições no domingo. Só falta os candidatos chegarem, serão 7. O lugar em que eles vão se sentar foi definido por sorteio. À esquerda do vídeo, Paulo Scaff. Ao lado dele, professora Lisete. Depois, João Dória, Márcio França, Marcelo Cândido, Rodrigo Tavares e na outra ponta, Luiz Marinho. Enquanto você assiste aí de casa, a plateia vai acompanhar tudo dessas cadeiras. E durante o debate de ideias e propostas, ninguém aqui pode se manifestar. Já os candidatos não podem mostrar para a câmera documentos, fotos e panfletos, por exemplo. E eles estão proibidos de citar adversários de forma ofensiva. Isso pode gerar direito de resposta. Eles assinaram as regras todas antes de vir para cá. Houve já um sorteio grande de quem começa, quem termina. O tempo é muito cronometrado. Tudo que a gente espera é um debate de nível para que o público em casa possa conhecer melhor como pensam os candidatos, conhecer melhor quais são as propostas que eles têm para o governo de São Paulo. Então, meu papel é muito claro no sentido de fazer com que o debate transcorra com a mais absoluta tranquilidade e normalidade. E por causa do debate com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, logo depois de Segundo Sol, o Jornal Nacional começa hoje mais cedo, viu? Às 7:50. E a gente volta a se encontrar amanhã.
Uma ótima noite e até lá. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.